os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Esse salmo é maravilhoso, irmãos. Eu tenho uma pergunta. Algum de vocês aí já viveu numa expectativa de que alguma coisa muito boa se realizasse na sua vida? Você já viveu numa expectativa de que algo muito bom acontecesse, de que uma pessoa muito importante ou muito amada chegasse? Essa sensação não é muito agradável? Por exemplo, quando os pais estão esperando pelo nascimento de um filho. A gente viveu isso esse ano. O Levizinho ali, né? A gente fica todo apreensivo, alegre, sabendo que daqui a pouco você vai ter os seus filhos ali nos seus braços. É uma expectativa muito boa. Por exemplo, agora a gente está se aproximando do período de festas, né? Do final do ano, do Natal. As crianças ficam na expectativa do que elas vão ganhar, um presente ou algum momento com a família. Os jovens, né? Eu também passei por essa fase, muitos aqui estão ali terminando o ensino médio, aquela expectativa da faculdade, do vestibular. Essas expectativas nos rodeiam em nossa vida. Enfim, qual de nós nunca se deparou com isso, né? Nunca vivenciou essa expectativa por algo bom em nossas vidas, pela realização de um grande sonho, pela chegada de alguém tão desejado. Isso é muito bom. A palavra expectativa no dicionário, ela significa esperança fundada em supostos direitos, probabilidades ou promessas. Isso é expectativa. Dessa forma, todos nós vivemos, de um certo modo, na expectativa de ganhar algo, de receber algo, de algo bom, de uma coisa boa que aconteça em nossa realidade. Seja como for, essa expectativa por algo bom é maravilhosa. Principalmente daquilo que nós tanto almejamos e esperamos que se tornasse realidade. A expectativa por essas coisas nos mantém vivos. Nos mantém felizes. Mas agora outra pergunta. Qual de nós aqui já não teve uma expectativa frustrada? E os exemplos que nós poderíamos citar aqui seriam quase infinitos. A expectativa de ser aprovado num concurso, que não acontece. A expectativa de ter fidelidade quando se acontece uma traição. A expectativa de vida longa junto com parentes que nós amamos, que é interrompida pela morte. A expectativa de escolher a carreira certa quando nós nos deparamos com uma frustração profissional, uma demissão do nosso trabalho. A vida está permeada de frustrações com algumas expectativas. Mesmo as pessoas que nós mais amamos, os nossos pais, as nossas mães, podem frustrar as nossas expectativas. Mesmo a nossa carreira pode frustrar as nossas expectativas. Sabe quem é o único que não frustra as nossas expectativas? É Deus. Olha o que Davi fala no Salmo 40, por exemplo. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor.
Salmo 27, mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Davi também fala, o teu amor é melhor que a própria vida, com meus lábios te louvarei. Irmãos, a única expectativa que não se frustra é a que está depositada corretamente em Deus. Tudo o restante pode ser frustrado. Presentes se desgastam. Relacionamentos perdem o encanto. Beleza e a nossa saúde, elas acabam. Os nossos recursos materiais, um momento eles chegam ao fim. A própria vida pode chegar num momento de completo desencanto. Salomão sabia disso. Lá em Eclesiastes 12, ele fala assim: não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se do seu Criador antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se de Deus antes que suas pernas comecem a tremer, antes que os seus ombros se curvem. Lembre-se de Deus antes que os poucos dentes que lhe restam já não sejam possíveis mastigar, e antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se de Deus antes que os seus ouvidos fracos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Lembre-se de Deus, porque hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia você não ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Lembre-se de Deus antes que os seus cabelos fiquem brancos, como a amendoeira em flor, e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. O seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça do ouro se quebre. Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Essa foi a reflexão de Salomão sobre as expectativas e o nosso correto direcionamento delas. A grande ideia do texto de hoje, que eu queria que os irmãos, junto comigo, nós gravássemos isso cultive santa expectativa em habitar pela eternidade na presença do Rei da Glória. Cultive uma santa expectativa de habitar pela eternidade na presença do Rei da Glória. O nosso salmo de hoje, irmãos, nos convida a viver na expectativa de Deus. O desejo do rei Davi aqui era nos preparar para o encontro com o Senhor. Que o Davi aqui, felizmente, se refere a Deus como o Rei da Glória. O Salmo 24 faz parte de uma trilogia que apresenta Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo, há um paralelo muito forte nessa figura aqui, em 3 momentos distintos. Essa trilogia começa no Salmo 22, em que Cristo é apresentado como pastor sofredor na cruz. Que passa pelo Salmo 23, o pastor que guia e protege, e chega ao Salmo 24 como o pastor que é o Rei da Glória, que é exaltado e que é vitorioso. O Salmo 22 fala de Jesus como o Salvador, que morreu por nós. Jesus citou esse salmo na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Já o Salmo 23 nos fala de Jesus como o bom pastor que nos guia, nos sustenta e está conosco. Jesus disse também: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e ele deu a sua vida por nós. Então nós chegamos no Salmo 24, em que o Salmo representa Jesus como o Rei, o Criador dos céus e da terra, o Senhor, o Rei da Glória. Esse Salmo no Antigo Testamento era cantado em procissões para o templo.
Ele foi composto para celebrarem o retorno e a entronização da Arca da Aliança em Jerusalém. Tanto que do verso 7 até o 10, são os últimos versos desse trecho, desse salmo, há uma declaração para que as portas se abrissem, para que o rei, para que a arca entrasse dentro de Jerusalém. E era interessante que naquele período do Antigo Testamento era comum que o povo de Deus cantassem vários hinos de louvor a ele, durante a semana. Por exemplo, na segunda-feira eles cantavam o Salmo 48, na terça o Salmo 82, na quarta o Salmo 94, na quinta o Salmo 81, na sexta 93, no sábado o Salmo 92, e no primeiro dia da semana, o domingo, eles cantavam justamente esse salmo. O Salmo 24. Assim é que o nosso salmo para hoje, imaginem essa figura, né? No dia de Jesus entrando ali na celebração da Páscoa, eles estavam também cantando esse salmo. Lá vem o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O salmo ele é dividido em algumas partes. Ele começa declarando que que o mundo é do Senhor, e termina com ele entronizado em Jerusalém. Há divisões bem claras, entre o versículo 1 e 2, 3 e 6 e 7 a 10, e são essas divisões que nós vamos estudar um pouquinho a partir de agora. Nós vemos ali, logo nos primeiros dois versos, versículo 1 e 2, que o Rei da Glória é o Criador de tudo. Olha o que ele fala no verso 1, mantenha sua Bíblia aberta, acompanhe. A terra e tudo que nele há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Interessante aqui, dois verbos que o salmista usa. Deus é o Criador, ou seja, Ele edificou todas as coisas, e Ele é o sustentador. Ele estabeleceu tudo. Inclusive a cidade, a própria Jerusalém, onde a arca estava sendo levada para ser entronizada. Esse salmo, irmãos, começa entronizando, exaltando o poder criador e mantenedor do nosso Deus. A arca, no Antigo Testamento, era um símbolo da presença gloriosa do Senhor no meio do povo. Conforme nós lemos lá em Hebreus 9:4, dentro da arca da aliança, haviam as tábuas da lei que representavam a sua palavra, havia o varão de Adão, que era uma simbologia com relação à condução de Deus para com o seu povo, e havia também um vaso de ouro contendo um maná, que tinha uma correlação com Deus preservar o seu povo. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que cria, é o Deus que mantém, é o Deus que fala, é o Deus que conduz e é o Deus que nos preserva. Essa é a figura aqui. É esse Deus que o salmista está adorando através do Salmo 24. Nele, portanto, nesse Deus que o salmista está aqui glorificando nesses primeiros versos como Deus Criador, é nele que nós devemos depositar as nossas expectativas. Olha que curioso, o apóstolo Paulo em Colossenses, ele se referindo a Cristo, olha o que ele fala. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. É uma correlação perfeita entre o Salmo 24 e aqui esse canto cristológico de Paulo ali em Colossenses. Irmãos, só Deus cria, só Deus mantém, só Deus fala a verdade, só Deus conduz e preserva a vida de todas as coisas. O nosso Rei, o Rei da Glória, é o Criador de tudo, e é isso que o salmista traz à tona nesses primeiros dois versos do capítulo 24 do Saltério. Mas o salmista continua, e ali dos versos 3 a 6, o salmista nos apresenta que o Rei da Glória
é santíssimo sobre tudo. Quem pode subir ao monte do Senhor? E quem pode permanecer lá? De novo, duas perguntas com dois verbos interessantes. Não basta apenas subir até lá, no monte do Senhor, é preciso permanecer. Quem pode subir e permanecer na presença de Deus? Quem pode chegar e ficar na presença do Criador de todas as coisas? O monte de Sião a que o salmista está se referindo aqui, irmãos, era o local do templo. Era um local que na antiguidade era referenciado como uma casa do Senhor. Representava o local da habitação do Deus de Israel. E quando Davi, ali o salmista, responde a essas duas perguntas, ele nos dá 4 marcas de quem pode subir e permanecer diante de Deus. O que ele fala ali? Aquele que tem mãos limpas. Essa é uma das marcas daquele que pode subir e permanecer na presença de Deus. Uma pessoa que tem mãos puras, mãos que não praticam o mal contra o seu próximo. O salmista também fala que aquele que pode subir e permanecer na presença de Deus é aquele que tem um coração limpo. É o cristão que não flerta com o mal na sua alma. Ele também fala que aquele que pode habitar na presença de Deus são aqueles que não se entregam aos ídolos ou não entregam a sua alma à vaidade. Porque o ídolo é vaidade, o ídolo é vazio, o ídolo é falso. E ele termina nos dizendo que aqueles que podem habitar na presença de Deus são aqueles que não juram em falso, que não mentem, que não jura por esses deuses falsos. São aqueles que têm um compromisso fiel com Deus. São essas pessoas que podem subir e permanecer no monte do Senhor. Eis aqui então as marcas de quem pode entrar e ficar na presença de Deus. Gente de coração puro, de conduta pura, sem cobiça e comprometidas com o nome de Deus. São essas pessoas. E agora eu pergunto para os irmãos, quem pode ser assim? Sinceramente, ninguém. Eu não posso. Os irmãos não podem. Só houve um que foi verdadeiramente assim. Jesus Cristo. Nós nos tornamos como Cristos pela fé, na medida em que também pela fé buscamos ter o caráter de Cristo sendo formado em nós. Portanto, qual é o único meio para subirmos à presença de Deus ao monte do Senhor? Cristo. E qual é a única maneira de permanecermos lá? Cristo. Nós somos justificados de nossos pecados pela fé. E também pela nossa fé permanecemos em santidade diante de Deus. Nós somos santificados dos nossos pecados. O nosso coração e as nossas mãos vão se tornando puras. A cobiça vai dando lugar à entrega de tudo o que temos. E a vaidade vai dando lugar a colocarmos sempre a glória no nome de Deus em tudo o que somos e fazemos, apenas por meio de Cristo e da sua obra em nossas vidas. E o salmista continua e ele fala algo muito bonito, que é, pessoas que vivem assim, que são justificadas e podem se achegar a Deus, e por meio da fé em Cristo passam a ser santificadas, olha o que acontece com essas pessoas. Ele fala isso no verso 5 e 6. Ele receberá bênçãos do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Ele continua no verso 6. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Irmãos, o Rei da Glória
ele é santíssimo sobre todas as coisas. E Cristo é a nossa única forma de entrarmos, de adentrarmos a presença no monte do Senhor e continuarmos lá. E o Salmo finaliza nos versos 7 a 10, nos mostrando que o Rei da Glória é vitorioso sobre tudo. E tem aí a música que nós acabamos de cantar. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? Ele diz aí, o Senhor forte, poderoso, o Senhor forte e valente, o Senhor que é valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Novamente, quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Imaginem, os israelitas naquele tempo, irmãos, eles cantavam esse hino numa procissão, numa caminhada, se adentrando de fora, possivelmente de alguma guerra, voltando para Israel. E nesse momento é como se eles estivessem chegando na cidade e eles estão cantando: abram-se, ó portas, levantem a arca, o Rei da Glória está chegando. Imaginem essa figura. E é interessante que o povo de Deus está cantando aqui e eles reforçam 3 atributos de Deus nesses últimos versos. Eles falam que o Senhor é forte. Eles também nos dizem que o Senhor é poderoso. E eles também nos falam que o Senhor é glorioso. É incrível isso, essa expressão de louvor que o povo de Deus estava fazendo ao Deus Criador de todas as coisas. Esse salmo termina de modo maravilhoso, expressando a majestade de Deus, um Deus diante do qual todos os povos, não só a nação de Israel, mas todos os povos deveriam se prostrar. O Deus de Israel não era o rei da glória do seu povo apenas, era o rei da glória sobre toda a criação. O salmista começa falando disso. Deus criou todas as coisas e Ele mantém todas as coisas. Portanto, Ele é o Rei da Glória sobre tudo. Esses últimos versos mesclam o poder criador de Deus, a sua majestade e a proteção que Ele dá para aqueles que nele creem. E por isso tudo, o salmista está aqui reforçando que nós devemos adorar a esse Rei da Glória. Ele é o Senhor dos exércitos. Na tradução, Yahvé Tsabaoth. É o Deus que controla as potestades celestiais. É o Deus que é Senhor do mundo. Isso é bastante. Vocês não acham? O nosso Deus é o Rei da Glória. É o Senhor que é vitorioso sobre tudo. Gostaria de concluir com algumas aplicações à luz do que nós aprendemos através do salmista aqui no Salmo 24. Irmãos, esse salmo encontra cumprimento definitivo em Cristo. A afirmação de que o Rei da Glória entra triunfalmente aponta para a sua vitória, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Essa figura da arca, entrando dentro de Israel, os portões se abrindo, é uma figura de Cristo vitorioso sobre a morte e o pecado, entrando, sendo recebido por Deus nos céus. Que figura maravilhosa! Paulo expressa isso de modo muito bonito em Filipenses. Ele fala assim, contando ali sobre a vida de Jesus: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os cristãos veem Jesus Cristo como esse Senhor da glória. E essa figura é maravilhosa porque nós temos essa referência do primeiro retorno, Cristo sendo morto, ressuscitando ao terceiro dia, ascendendo aos céus, dando início ao seu reino celeste. Mas também há uma
expectativa do seu retorno. Há uma santa expectativa de todos nós cristãos de que Jesus Cristo retornará em glória para estabelecer para toda a eternidade o seu reino. Portanto, nós vivemos uma maravilhosa expectativa da chegada do Rei da Glória, que virá para buscar o seu povo para reinar sobre todas as coisas para todos sempre. Enquanto nós vivemos essa santa expectativa do retorno triunfal de Jesus Cristo, eu gostaria que nós refletíssemos sobre algumas lições à luz desse salmo. Irmãos, a Bíblia nos fala que nós somos templo do Senhor. Nós somos templo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos a arca do Senhor. Nós carregamos uma figura da sua glória. Por isso nós somos chamados como povo de Deus a marcharmos, mesmo que em meio a duras batalhas. Mesmo em meio a expectativas humanas frustradas, nós somos chamados a continuar, a marchar, a caminhar, porque a expectativa do retorno do nosso Rei é certa. A glória futura, não há dúvidas. A alegria para todo sempre, a extinção de toda dor, de todo sofrimento, ela é certa. Porque o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é glorioso. Nós seremos com Cristo vitoriosos, mesmo em meio a lutas, agora. Mesmo em meio a dificuldades nesta vida. Há a esperança, há uma santa expectativa de que triunfaremos com o Senhor, com o Rei da Glória por toda a eternidade. Nós temos que mostrar as marcas de pessoas que subiram e permaneceram na presença de Deus diariamente, irmãos. Cristo nos justificou e nos deu acesso ao monte do Senhor, à presença de Deus. E por meio do próprio Espírito de Deus, nós somos santificados diariamente. Por isso, o que o salmista fala aqui tem de ser realidade na minha vida, na vida dos irmãos. Nós não devemos praticar o mal contra o próximo. Nós não podemos nos deixar levar por corações e por desejos do nosso coração mal. Nós temos de abominar o mal. Nós não podemos confiar nos ídolos. E lembrem, ídolo não é apenas a figura. Ídolo é o nosso trabalho, o nosso dinheiro. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. O salmista falou, quem pode chegar à presença de Deus são pessoas que não idolatram, mas que põem a sua fé no Senhor. Pessoas que não vivem para si mesmas, mas para a glória do nome do Rei da Glória. Este cântico de triunfo, esse cântico que o povo cantava ali quando eles estavam voltando vitoriosos da guerra, ele pode também ser o nosso. Nós temos de viver na expectativa da chegada iminente do Rei da Glória. Esse é o convite, irmãos, essa é a grande ideia da nossa mensagem de hoje. Cultive no seu coração uma santa expectativa de viver para toda a eternidade com o Rei da Glória. Amém? Vamos orar. Senhor amado Deus, obrigado, Pai, por essa porção da sua palavra. Obrigado, Senhor, por nos mostrar aqui, através desse salmo, alguns dos teus atributos, ó Deus, os que o Senhor é o Deus, Criador de todas as coisas, e que além de ter criado, Pai, poderosamente e maravilhosamente tudo, o Senhor também mantém, o Senhor, ó Deus, sustenta todas as coisas. Isso serve para a nossa própria vida, Pai. O Senhor não nos criou e nos abandonou. Pelo contrário,
O Senhor nos criou e sabe e sustenta e governa cada segundo da nossa vida. Muito obrigado, Deus, por essa certeza. Obrigado por nos apresentar de modo tão claro também quem pode entrar e permanecer em Tua presença. Obrigado também porque nós não dependemos dos nossos próprios esforços para estarmos ao Teu lado, Pai, mas sabemos que o Senhor mesmo providenciou isso por graça e misericórdia por meio de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Nos ajude a vivermos com uma santa expectativa, Pai, do retorno triunfante e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, a vida que nós temos hoje, ela nos traz frustrações. Nós temos expectativas frustradas no mundo de hoje, nessa vida aqui, ó Pai. Dores, desemprego, frustrações em relacionamentos, dificuldades das mais diversas, ó Deus. Mas há uma expectativa verdadeira, que não muda, ó Deus, que está fundada no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que é forte, que é o Senhor dos Exércitos, que é a esperança, Pai, de habitarmos por toda a eternidade, livre de todas essas frustrações para sempre. Nos ajude, Pai, a vivermos com essa expectativa em mente. É no nome de Cristo, Deus, que nós oramos. Amém. Irmãos, Deus os abençoe e tenham um domingo em paz.